Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para começarmos o nosso segundo vídeo em relação ao assunto da Emendatio Libelli. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, não comece esse, veja o primeiro, antes e depois comece a ver esse, beleza? Sem mais delongas, bora para a aula! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo dentro do tema Emendatio Libelli e faço novamente a ressalva, se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e veja, porque eu estou começando esse do ponto que eu terminei naquele, então veja aquele lá primeiro, depois você começa esse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, estávamos refinando o conhecimento, certo? Da Emendatio Libelli, refinamos na questão 1, na questão 2, que estão lá no primeiro vídeo. Agora vamos para a questão 3 aqui, ó, circulando para ficar bem claro, para ficar bem tranquilo, para a gente saber onde a gente está. Então vamos começar? Vamos lá. A alteração da definição jurídica do fato pode ser feita não apenas em primeira instância, mas também em grau de recurso. Então, pessoal, nós temos que ficar atentos para não cairmos no erro de acharmos que é a exclusividade da primeira instância a ocorrência de Emendatio Libelli, porque pode sim acontecer Emendatio Libelli em grau de recurso, ou seja, um recurso que sobe ao tribunal, certo? E no momento do tribunal proferir o acórdão em relação a esse recurso, certo? Ele altera a definição jurídica do fato. Vamos ver um exemplo disso para a gente entender? Tribunal que recebe e analisa recurso em sentido estrito de decisão de pronúncia do réu. A gente sabe lá que no artigo 581 do Código de Processo Penal, nós temos que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do réu. Beleza, a defesa vai lá, interpõe recurso em sentido estrito, e o tribunal, ao analisar esse recurso em sentido estrito, ele entende que não houve crime doloso contra a vida, que foi o que o Ministério Público entendeu inicialmente. Entendeu? Vamos lá, por exemplo, que foi um homicídio. Mas aí o tribunal ele entende que não foi homicídio, que foi lesão corporal seguida de morte, que não é de competência do tribunal do júri, como já sabemos. Então veja, aconteceu uma Emendatio Libelli e em grau de recurso. Então tira da cabeça de que é só em primeira instância, pode também em grau de recurso. Tranquilo? Só que dentro dessa possibilidade de Emendatio Libelli em grau de recurso, eu faço a ressalva aqui de você ter cuidado com a reformatio in pejus. Beleza? Inicialmente, o que é reformatio in pejus? Reformatio in pejus é o ato do tribunal piorar a situação do réu ao analisar um recurso relativo a ele, certo? E no artigo 617, nós temos que essa reformatio in pejus, ou seja, essa piora na situação do réu, ela não pode acontecer quando o recurso é exclusivo da defesa. Então, quando o recurso vem da defesa e só da defesa, o tribunal não pode piorar a situação do réu. Ou ele deixa do jeito que está, ou ele melhora. Tranquilo? Para piorar, né? Ou seja, para aplicar reformatio in pejus em relação ao réu, a acusação tem que recorrer. Por quê? Porque ela que tem interesse de que a situação do réu seja piorada. Ok? Então, pegando esse conhecimento em relação a reformatio in pejus, em relação aí ao artigo 617 do Código de Processo Penal, aplicando-se aplicando-se a Emendatio Libelli, nós vamos entender que se o recurso for exclusivo da defesa, quando o tribunal for proceder a Emendatio Libelli, ele não pode, certo? Proceder a uma alteração para uma definição jurídica mais gravosa, certo? E isso vai quebrar uma regra que nós vimos lá no primeiro vídeo, de que pode ter Emendatio Libelli tanto benéfica quanto prejudicial. Então nós vemos aqui que no grau de recurso, se o recurso for exclusivo da defesa, a Emendatio Libelli não pode prejudicar, só pode melhorar. Tranquilo? Então, presta atenção. Posso ter Emendatio Libelli no grau de recurso? Pode. Ah, mas só a defesa recorreu. Então, calma, veja com cuidado. Pode ter Emendatio Libelli, mas nunca prejudicando, nunca piorando. Tem que melhorar, certo?
Agora, se teve recurso da acusação, repito, pode, porque a acusação pediu para piorar, e nesse caso o tribunal não vai estar atuando ex officio. A própria acusação pediu para que o tribunal manifestasse dessa forma, e ele o fez. Tranquilo? Beleza, refinamos aí essa primeira questão nesse vídeo. Vamos refinar mais. Caso a alteração da definição jurídica do fato acarrete que haja enquadramento da conduta em tipo penal, quanto ao qual cabe suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, vamos lá, o juiz intimará ao Ministério Público para que este se manifeste quanto à eventual proposta do benefício. Rapidão, vamos ver o que é a suspensão condicional do processo, certo? É um ato jurisdicional ali, que o juiz homologa um acordo entre o Ministério Público e o réu, certo? De suspender o processo não vai andar contra esse réu, e o juiz vai dar um prazo para que essa suspensão aconteça. Se o réu ficar tranquilinho, belezinha nesse prazo, a pena é extinta, o processo é extinto, fica tudo zero. Beleza? Mais ou menos isso de uma maneira bem básica, pessoal, porque não é o nosso tema do vídeo. Numa oportunidade outra, podemos falar desse instituto de uma maneira mais detalhada, mas no basicão, entendeu? É mais ou menos isso. Então, e quando cabe esse instituto? Cabe quando a pena do crime for a abstrata combinada no tipo penal. Quando a pena prevista no tipo penal, a pena mínima for de 1 para baixo. De 1 para baixo. Se a pena do crime for de 1 para baixo, o cara vai ter aí direito, obviamente, se cumpridos os outros requisitos, à suspensão condicional do processo. Então, se o juiz, na hora de fazer a troca, vai lá, um crime A, ele vai trocar um tipo penal A, ele vai trocar pelo tipo penal B, e nesse tipo penal B tem uma pena mínima abstrata condenada de 1 para baixo, ele vai intimar o Ministério Público para que esse se manifeste quanto à eventual proposta do benefício. Que benefício? A suspensão condicional do processo que eu acabei de explicar. Vamos ver um exemplo aqui para a gente visualizar de uma maneira melhor. A denúncia inicialmente é feita por furto qualificado pela fraude. Já adianto para você que a pena aqui é de 2 a 8 anos. Tranquilo? Sendo que ao final, no momento de sentenciar, o juiz entende que é caso de estelionato. Certo? Vou lhe adiantar que a pena é de 1 a 5 anos. Certo? Cuja pena mínima é de 1 ano, aqui já está escrito, cabendo, portanto, suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então, veja que ao trocar isso aqui, né? Isso aqui, ó. Ao trocar isso por isso, opa, peraí, ó, 1 a 5 anos é pena igual a 1 ano. Então, cabe suspensão condicional do processo. Então, o que o juiz faz? Chama o Ministério Público e fala, ó, Ministério Público, se caso de suspensão condicional do processo, ofereça aí a proposta do benefício. Se não, justifique e o processo segue. Tranquilo? Então, presta atenção, quando o juiz proceder à alteração do tipo penal que está rotulando a conduta, pode acontecer do tipo penal novo ter essa pena menor ou igual a 1 ano. E nesse caso, cabe suspensão condicional do processo. Então, preste atenção sempre no mínimo e no máximo ali da pena para você não ser pego, para você não faltar com alguma coisa em alguma prova, beleza? Vamos para a próxima. Caso a alteração da definição jurídica do fato acarrete que a conduta seja enquadrada em tipo penal cuja competência seja de outro juízo, o processo deve ser a esse remetido para julgamento. Galera, aqui é muito simples. O juiz estava com o processo porque o crime era um e esse crime era de competência dele. Só que, no momento de sentenciar, ele percebe que o crime é outro. E mais, ele percebe que o crime é outro e que o crime é de outro juízo, é de competência de outro juízo. O que ele faz? Ele vai julgar? Não, porque o crime não é dele. O que ele faz? Remete o processo para outro juízo. Isso aí está lá no artigo 383, parágrafo 2º, certo? Depois dá uma lida lá tranquilo. Então vamos para um exemplo aqui, ó. Denúncia feita pelo crime de homicídio doloso, certo? Competência de quem? Tribunal do júri. Porém, o juiz da pronúncia entende que é caso de lesão corporal seguida de morte. O que o juiz vai fazer? Vai julgar o crime que não é dele? Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai? Remeter o processo ao juízo singular, que é o competente para julgar o crime de lesão corporal seguida de morte, ok? Então, pessoal, aqui é bem simples. Veja que nós vimos consequências de se fazer a troca de tipo penal. Tinha o tipo penal A, coloquei o tipo penal B.
Se nesse tipo penal B, certo? Eu perceber que há uma pena menor ou igual a 1 ano, eu intimo o Ministério Público para que se manifeste quanto a eventual proposta de benefício, certo? E, da mesma forma, se nessa troca de A por B eu percebo que o tipo penal novo é de competência de um outro juízo, certo? O que eu faço? Eu remeto o processo aqui para outro juízo. Tranquilo? Sem problemas. É simples, pessoal. Se tiver dúvida, fala nos comentários. Nas minhas redes sociais tem lá o meu WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, manda e-mail. Fica à vontade, pergunta, vamos discutir, mas eu acho que tá tranquilo. Pessoal, poderíamos entrar aqui nessa questão 6, deixo ela aí para você já ir dando uma olhada, mas não vou entrar nela. Vou fechar esse vídeo aqui, assim como fechei o primeiro. Rumina aí essas informações que eu coloquei até agora, anota, escreve, manda pergunta, acompanha com o código, mastiga certinho aí e no próximo vídeo nós fechamos a ideia da Emendaço Libere. Tranquilo? Grande abraço e até a próxima aula.